inscreva-se, dê o like, compartilhe, ajude o nosso programa a avançar. Precisamos muito que você colabore. Palavras de salvação. Eu estou aqui com um livro o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de número 32. E o título da mensagem diz: a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Jesus, nesse dia, ele estava de serviço. Ele estava pregoando o reino de Deus para os cativos, os oprimidos, os necessitados. E ele tinha uma missão: tornar essas pessoas felizes. Era a missão de Jesus nesse dia. E diz assim a Sagrada Escritura: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria, e traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Seguiam-no grande multidão da além da Galileia, da Decápolis, de Jerusalém, Judá e do outro lado do Jordão. Era muita gente. E essas pessoas seguiam Jesus porque viam as coisas grandiosíssimas que o Pai operava através do Senhor Jesus. E aí a gente vê a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O Senhor Jesus servia. Ele tinha toda a atenção voltada para a vontade do Pai. Quando eu e você não temos a nossa vontade totalmente voltada para o Pai, nós padecemos sofrimentos, angústias, aflições. Mas quando a gente é voltado para as coisas de Deus, Deus nos usa como instrumento. E o Senhor Jesus, ele ia pela Síria, Decápolis, Galileia, a fama dele ia correndo por todo lugar, Judeia, Jerusalém, além do Jordão. E essas pessoas foram atrás dele. E já no capítulo 5 de Mateus, diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: felizes os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Olha só que maravilha. Tinha gente demais ali perto de Jesus. Tinha muitas pessoas. Mas o que me chama a atenção na Sagrada Escritura é isso: pobre de espírito. Você sabe o que é uma pessoa pobre de espírito? Isso aqui é um estado de espírito. Você já ouviu essa expressão, estado de espírito? É aquela pessoa que o estado de espírito dela não é lá muito dos bons. É aquela pessoa que não levantou com o pé direito, diz o ditado, né? Diz que levanta com o pé direito, não levanta, ou que levanta com o pé esquerdo, não levanta bem, né? Tem que levantar com o direito, que é para levantar positivo, levantar bem. É aquela pessoa que está vazia. É aquela pessoa pobre. Pobre mesmo, espiritualmente. Ela não tem um momento de prazer. Mas Jesus está dizendo: feliz é essa pessoa por um motivo. Porque essa pessoa vai ter um encontro com o dono do reino, que é Deus. Vai ter um encontro com Deus. E Deus vai preencher todos os espaços da vida dessa pessoa.
Por isso que ela é feliz, disse o Senhor Jesus. E ela passará a estar de serviço ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus. Ela será uma pessoa salva. Por quê? Porque ela ouviu a palavra de Deus e ficou de espírito rico. Esse espírito rico aqui é cheio do gozo do Espírito Santo, preenchido, rico, feliz. Então ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Tem gente que não quer ser pobre, tem gente que ele é rico, sabia? Tem gente que ele é rico para com ele mesmo e pobre para com as coisas de Deus. Ele trabalha, se esforça, peleja, conquista. Deus não impede ninguém de conquistar nada. Aprenda isso. Deus não impede ninguém de conquistar nada na vida. O sol nasce para os bons e nasce para os maus. O sol brilha para ambos. Para o que estuda e para o que não estuda. Para o que trabalha e para o que não trabalha. Mas é melhor é havendo pouco, tendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há ansiedade. Está lá em Provérbios capítulo 15, versículo de número 16. É melhor assim. É aquela pessoa que pode ter pouco, mas ela tem o temor de Deus. E se ela tiver muito e tiver o temor de Deus, também é louvável. Mas Jesus disse: felizes, bem-aventurado quer dizer felizes. Felizes os pobres de espírito. Isso aí é um estado de espírito. Essa expressão a gente escuta muito. Como é que está o estado de espírito do missionário David, um exemplo? O missionário David, ele está pobre de espírito. Está meio triste. Figura de linguagem, né? Ele não tem tido momentos de se levantar com o pé direito. Mas ele é feliz. Como é que a pessoa pobre de espírito é feliz? Porque tem uma recompensa. A recompensa é: pois deles, olha só, pois deles. Ele não diz pois dele, não. Ele diz pois deles, é porque é nós todos que estamos com estado pobre de espírito, pois deles é o reino dos céus. O reino do céu, onde está o Pai Celeste, é nosso, é deles, eles são os donos, são os proprietários, são os que vão conquistar, são os que vão reinar junto com Deus nas mansões celestiais. Ele se torna bem-aventurado, ele é feliz, porque ele anda lado a lado com o seu Deus. É a diferença, né? E os que são ricos de espírito, os que são ricos de espírito, eles têm o seu consolo. Existia um jovem na Sagrada Escritura, rico, e ele disse: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Está lá em Mateus capítulo 19, versículo 16, ele disse: eis que algum, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Perguntou ele a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: por que perguntas do que é bom? Bom só existe um, que queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Respondeu-lhe ele: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Respondeu-lhe o jovem: tudo isto tenho observado, que me falta ainda.
Aquele rapaz era praticante das coisas de Deus. Tem muitos cristãos que é praticante das coisas de Deus. Só que lhe falta algo para a vida eterna. E ele está perdendo a vida eterna, ele está perdendo o tempo. Ele está perdendo a vida eterna por quê? Porque ele é mais apegado aos bens materiais dele, às coisas da vida dele, do que às coisas de Deus. Ele não procura se tornar pobre espiritualmente. Não, ele sempre quer ser rico espiritualmente. Você quer dizer que eu me apegar aos meus bens, às minhas coisas que eu compro, que eu gasto, que eu sou, que eu trabalho, que eu me esforço, isso é ruim? É claro. Tudo bem você ter os seus bens, suas finanças, isso é louvável, isso é bom. Trabalhar é bom. Mas se você se empenha mais nas suas coisas do que nas coisas de Deus, você não passa de um triste, meu filho. Você não passa de um triste. Porque você é aprisionado às suas coisas. Você é rico para com você mesmo. O seu estado de espírito é de riqueza. Os seus bens já lhe satisfazem. Em vez do seu consolo vir do Espírito Santo, o seu consolo vem da sua televisão, do seu canalzinho, o seu filmezinho que você assiste. O seu consolo vem do seu passeio indo à praia. E tudo isso não é ruim, não. Mas quando essas coisas se tornam prioridade acima das de Deus, vira o seu consolo. O Espírito Santo já não está mais por perto. Você tem que abrir mão dessas coisas. Você tem que se apegar com as coisas de Deus. E disse Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens. Jesus, apagou aqui o painel. Se queres ser perfeito, disse Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens. Jesus disse isso, sabe por quê? Tem uma vírgula aqui, tem uma parada, olha só. Jesus disse isso aqui porque ele era muitíssimo apegado aos bens dele. Ele praticava os mandamentos de Deus, ele não adulterava, ele não matava, não levantava falso testemunho, honrava o pai e a mãe dele, que isso é uma coisa que dá longos dias de vida, ele tinha longevidade, só que ele era apegado aos bens dele. E isso é perigoso, você pode estar perdendo a sua salvação. Você tem que vigiar, você tem que se apegar ao Senhor Jesus, não é aos seus bens. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha só que tesouro é esse. O reino dos céus é o maior tesouro. Ele ia ganhar o maior tesouro da vida dele. Tendo, porém, o jovem ouvido as palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Ele desistiu do céu. Tem muitos que estão desistindo do céu por serem ricos, espiritualmente falando, e financeiramente também. Estão desistindo das coisas de Deus. Faz um culto, prega a palavra, lê a Bíblia, examina os mandamentos, mas é apegado às coisas daqui. Você não pode se apegar a nada daqui. Jesus disse: primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, felizes os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E as demais coisas são acrescentadas. É aquela pessoa que ele descobriu o maior segredo da vida. É amar a Deus e poder desfrutar dos seus bens. Vai à praia com a família, vai a uma cachoeira com a família, vai pescar, vai passear,
vai numa praça, canta, louva a Deus, ele vai ao culto, ele prega, ele ora, ele divide os bens, ele é humanitário, ele faz serviços sociais, ele estende a mão ao seu semelhante, ele faz coisas honestas, é sincero, é balança justa na vida dele, é direito, é íntegro, é correto, agrada a Deus e faz coisas, suas obras boas, faz que os homens glorifiquem a Deus através das suas atitudes. Isso é ricamente poderoso na vida de uma pessoa. Essa pessoa tem a salvação com ela. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, Pai querido e Pai amado, em oração na Tua presença nós entramos e pedimos que o Senhor visite a vida dessas pessoas, meu Pai, que ouviram a Tua palavra, que o Senhor dê ânimo, força, fé, esperança, amor, determinação, meu Pai, para que eles Te sirvam. Limpa o coração deles, meu Pai, de todas as coisas ruins. Seta, lança, algema do diabo, bruxarias e feitiçarias caiam por terra. Em o nome do Senhor Jesus, agora, meu Deus. E que essa pessoa, essa multidão de pessoas, meu Pai, receba o toque do Senhor aonde chegar essa mensagem. Que a Tua palavra, o Teu nome seja glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Olha, Deus te abençoe. Em o nome do Senhor Jesus.